Olá, bom dia meus caros irmãos e irmãs, queridos devotos e devotas de Santo Antônio. Paz e bem a cada um de vocês, paz e bem às suas famílias. Chegamos mais uma vez ao seu lar, às suas famílias, levando as nossas mensagens, as nossas reflexões do Evangelho no dia a dia. A gente está percorrendo a 31ª semana do tempo comum. Hoje, quinta-feira, dia 7 de novembro, nós vamos rezar, nós vamos meditar com o evangelista Lucas, capítulo 15, versículos de 1 até 10. Os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei, criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. E então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixe as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la. Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Veja, caros irmãos e irmãs, primeiramente eu gostaria de dizer que nós estamos nesse capítulo 15, é o coração do Evangelho de Lucas. Por que eu digo que é o coração? Porque é neste capítulo 15 que Lucas concentra a mensagem principal da sua obra. Qual é essa mensagem? É o Evangelho da misericórdia. O tema de hoje do Evangelho é a misericórdia. Ao mesmo tempo, o evangelista Lucas, ele aproxima-se o mais possível do Jesus histórico, que veio anunciar, que veio encarnar no meio de todos nós o amor misericordioso do Pai. Por isso, Lucas começa por apresentar o contexto histórico, nesse trecho do Evangelho. Qual é o contexto histórico? Os publicanos e os pecadores aproximavam-se de Jesus para escutá-lo. E os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Esse é o contexto histórico, apresentado pelo evangelista. E a partir desse contexto que Jesus conta as parábolas. Os publicanos que vêm e os pecadores que vêm para ouvi-lo, os fariseus e os escribas, então, que vão ficar murmurando contra Jesus. Por que eu faço ressalto esse aspecto? Porque são duas atitudes opostas. As duas parábolas vêm revelar o modo de agir de Deus. O pastor procura com todo empenho a ovelha perdida. A dona de casa vasculha cuidadosamente todos os cômodos, ansiosa por achar a moeda que tinha perdido, estava desaparecida. O resgate da ovelha, a recuperação da moeda, então, o que diz o Evangelho? Constituem motivos de muita alegria. E essa alegria não fica só com a pessoa que encontra, que resgata a ovelha, que recupera a moeda, mas ela é partilhada com amigos e vizinhos. Então, verdadeira confraternização, nós diríamos. Nós também aprendemos do Mestre. São os doentes que precisam de médicos, não os que têm saúde. Os que se consideram justos não entram no reino de Deus porque rejeitam Jesus. Que eram quem?
Exatamente os fariseus e os mestres da lei que estavam ali para criticar Jesus. Os pecadores, ao invés, eles se aproximam para ouvir Jesus, se convertem, participam da festa do reino. Portanto, as parábolas da ovelha perdida, da moeda perdida e depois encontrada, é bom que nós as interpretemos à luz desse contexto histórico que eu falei no início da reflexão. Porque iluminam a situação daquilo ou de quem estava perdido e a alegria de quem pôde encontrar aquilo que estava perdido. Então a alegria do homem serve para falar da alegria de Deus. Lucas ele sublinha 3 vezes essa alegria do Pai, que tanto amou o mundo que lhe deu o seu Filho, tirando desse dom a máxima alegria para si. Essa parábola ela pode ser aplicada no contexto de nossa vida de comunidade. Quanta alegria provoca na vida de comunidade quando a gente resgata, quando a gente traz de volta pessoas que muitas vezes se afastou. E a gente consegue, a gente dedica tempo para encontrá-los, para buscá-los, para trazê-los de volta. Isso provoca alegria na nossa vida de comunidade. Penso que a gente nunca pode se contentar com aqueles que costumeiramente estão participando da nossa vida de comunidade. Isso é importante, obviamente. Mas como que nós vamos buscar aqueles que estão afastados, aqueles que estão perdidos, e nós possamos os encontrar? Na sexta-feira, dia 8 de novembro, nós vamos rezar, nós vamos meditar com o evangelista Lucas, capítulo 16, versículos de 1 até 8. Jesus disse para os seus discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isso que eu ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não pode mais administrar os meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração, o que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar eu tenho vergonha. Já sei o que fazer, para que alguém me receba em sua casa, quando eu for afastado da administração. E então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou para o primeiro: quanto deves ao meu patrão? E ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou para outro: e tu quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Essa parábola, caros irmãos e irmãs, do início desse capítulo 16, dá o que pensar, não é? A gente até pode interpretar: puxa vida, Jesus, Deus está a favor desse administrador infiel que tenta lograr o seu mestre, o seu patrão? Será que é isso que trata a parábola? Veja, primeiramente, essa parábola ela é exclusiva, só está em Lucas. E ela nos alerta para o modo como estamos nós, eu, você, todos nós estamos administrando as coisas de Deus, as coisas do reino de Deus. Antes de tudo, Jesus nos ensina a fazer bom uso, claro, a parábola trata disso, bom uso do dinheiro. É um aspecto. Não se deve idolatrar o Deus dinheiro, nem se tornar o seu escravo. Ele não foi feito para ser acumulado de um modo egoísta, nem para transformar-se em armazéns lotados de mercadoria. O dinheiro, vamos dizer assim, ele existe para circular, para beneficiar uma comunidade. É óbvio que Jesus não dá para a gente, não coloca para nós como modelo um qualquer vigarista ou fulano astuto.
Pelo contrário, lembra para nós que nós somos responsáveis, devemos ser responsáveis pelos bens que não são exclusivamente nossos, mas que devemos considerá-los dons de Deus e que por isso devemos tratar com prudência e com audácia dignos de filhos de Deus. O que o Senhor elogia nesse gerente, nesse administrador sem escrúpulo, é a esperteza para solucionar, num curto prazo, a complicada situação que ele se encontrava. O dono admira a capacidade dele de uma decisão rápida. Então, esse é o comportamento que Jesus quer encontrar em seus discípulos. Esse é o comportamento que Deus quer de nós. Um firme empenho na prática da justiça e da misericórdia. É um ponto. A gente pode também pensar num outro aspecto desse agir com esperteza. É no campo da evangelização. Como que nós vamos partir em missão? Como nós vamos evangelizar num contexto de sociedade hoje tão difícil, que nos desafia, que desafia a mensagem do próprio Evangelho, de um mundo de pessoas que cada vez mais procuram viver, às vezes, à margem de Deus. Nós também somos convidados nesse mundo a agir com esperteza, com audácia, mas a esperteza e a audácia no bom sentido, de que com essa nossa esperteza, com essa nossa audácia, a gente pode tocar as mentes e os corações das pessoas para que a mensagem do Evangelho possa ajudar as pessoas a encontrar um sentido para a sua vida. E assim, tocadas por essa mensagem, através do nosso empenho, da nossa esperteza, da nossa audácia, as pessoas também venham e participam de nossa vida de comunidade e aí encontrem o centro de sua vida. Sejamos sempre espertos, audazes no anúncio, no discipulado, no nosso ser missionário. No sábado, caros irmãos e irmãs, no dia 9 de novembro, nós vamos rezar com o evangelista João, capítulo 2, versículos de 13 a 22. A gente sai do evangelista Lucas para o evangelista João, porque no sábado, nesse dia 9, a gente celebra na igreja a dedicação da Basílica de Latrão. Depois da leitura do evangelho, eu comento um pouquinho o sentido desta festa. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. E no templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Os seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. E então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? E ele respondeu: destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Veja, caros irmãos e irmãs, no dia que celebramos a dedicação da Basílica do Latrão, nós temos esse evangelho do Jesus que vai no templo e encontra no templo, em vez de ser um lugar de oração, um lugar de comércio, desvirtuando totalmente o sentido do templo. E Jesus usa então do chicote para espalhar todo mundo.
Nesse dia, então, caros irmãos, que é nos oferecido esse evangelho, a igreja, ela chama a gente para Roma, a igreja mãe, chama a gente para Roma, a fim de que, ao menos no nosso espírito, possamos celebrar com ela o aniversário da dedicação da Sé Catedral do Papa, que não é, como às vezes a gente fica pensando, a Basílica de São Pedro do Vaticano, mas é exatamente a Basílica de São João de Latrão. Mas por que ela leva esse nome? A Basílica de São João de Latrão. Veja, um pouco da história. Laterano, Laterano, dali vem Latrão. Laterano era o sobrenome de uma das antigas famílias romanas, cujas propriedades elas foram confiscadas por Nero. Lá no século IV, o imperador Constantino ele doou parte dessas terras para o bispo de Roma, o Papa. Para o quê? Para edificar, para construir ali então a primeira catedral cristã. Então ela é considerada a igreja-mãe de Roma. E por suas atitudes e também palavras, o mestre, ele esclarecia aos seus discípulos que ele, Jesus, é o novo templo de Deus, a morada do Altíssimo entre nós. É por Cristo, com Cristo e em Cristo que os louvores de toda a humanidade se elevam a Deus. É claro, naturalmente o povo, para se congregar, necessita de igrejas físicas. Os nossos templos, as nossas igrejas, as nossas comunidades, para ali se encontrarem e viverem juntos a fé. Mas estas só têm sentido porque remetem à igreja, corpo de Cristo, cabeça e membros, animada pela força do Espírito Santo. Então, sim, a gente pode dizer que as igrejas de pedra, de tijolos, elas são um sinal dessa presença de Cristo. Então veja, é o dia que nós somos convidados também a rezarmos pela nossa igreja mãe, a Basílica de São João de Latrão, mas nós também olharmos para Jesus, o novo templo de Deus. E talvez à luz dessa celebração, nós também nos perguntarmos, como eu estou sendo no mundo, nas minhas relações, um templo de Deus, a morada do Altíssimo. Será que eu estou sendo isso, um templo vivo de Deus? Eu manifesto que está em mim a morada do Altíssimo? É bom a gente pensar. Com essa meditação, caros irmãos e irmãs, eu concluo as reflexões desse itinerário, desse caminho da 31ª semana do Tempo Comum. A gente se encontra novamente na segunda-feira neste mesmo horário. A cada um eu desejo paz e bem e as bênçãos de Santo Antônio.